Esta semana o quadro Pode Perguntar tira dúvidas sobre auxílio-doença. Então já vamos direto para Ribeirão Preto. Guilherme Nali chegando. Bom dia para você, Guilherme. Oi, Natália. Bom dia a você, bom dia a todos. A gente começa com a pergunta do Maciel. Ele está afastado do trabalho, está na dúvida se vai precisar repor esse período na hora de se aposentar. Vamos ver. Aos 50 anos de idade, Maciel tem 34 de carteira assinada. Desde cedo, no batente, sempre fez questão de contribuir com o INSS. No ano passado, só parou de trabalhar porque teve uma doença. Eu fiz uma cirurgia na cabeça do pâncreas, eu tirei um tumor em agosto de 2021. Já fiz a quimioterapia, graças a Deus estou curado, fazendo acompanhamento a cada 3 meses no HC. E agora a previsão de que você volte quando? Pelo tratamento que eu fiz, eu fiquei com uma sequela, chama neuropatia. Eu tenho um retorno agora para retornar à empresa em abril de 2023. Maciel pretende se aposentar em breve. Antes de ficar doente, fez uma simulação. Como só precisaria conseguir 15 pontos e se aposentar pelo sistema de pontuação, quer saber. A minha dúvida é a seguinte, eu já estou com a quantidade de 34 anos e 5 meses. Consta no aplicativo do INSS que faltam 7 meses. Minha dúvida é, se quando eu retornar ao trabalho, eu vou ter que entrar com recurso, tentar recuperar esse período pelo INSS, ou não, eu vou ter que trabalhar esses 7 meses. É o que está acontecendo com muita gente, né? E quem está conosco hoje para responder a dúvida do Maciel é o advogado Fabrício Barcelos Vieira. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom dia. Eu já te pergunto, o Maciel, ele perde esse período que ficou afastado ou não? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A notícia para o senhor Maciel é muito boa. Ele não perderá esse tempo que ele ficou afastado pelo INSS para contagem de aposentadoria. Mas é muito importante que ele, né, e todos que estejam nessa mesma situação estejam atentos. O que a legislação exige é que haja contribuições entre o afastamento, entre o início e o final do afastamento. Ou seja, o afastamento tem que ser entre contribuições. Então, ou seja, ele estava contribuindo, ficou afastado. O que vai acontecer, então, para que possa valer esse tempo de afastamento como tempo de contribuição? Que ele faça uma nova contribuição assim que ele tiver a alta. Então, se ele voltar, por exemplo, ao trabalho, se ele for um empregado, assim que ele voltar ao trabalho e a empresa fizer a contribuição em nome dele, ele já terá, então, esse tempo contado aí como tempo de contribuição. E, como faz, então, aí, né, pela simulação que ele fez pelo INSS, estão faltando poucos meses para ele se aposentar, é bem provável que, ao retornar do seu auxílio-doença, ele poderá, então, fazer desde que volte a trabalhar, desde que tenha aí, né, a contribuição, ele poderá solicitar a sua aposentadoria. Tem uma pequena exceção, e é muito importante, né, que as pessoas saibam, que se for um afastamento por acidente do trabalho, aí não tem necessidade de voltar a contribuir. Então, por exemplo, se a pessoa já quiser fazer um pedido direto de aposentadoria assim que terminar o auxílio-doença, ele pode fazer, né? A outra pergunta que o senhor Maciel fez é, então, quando ele vai poder dar entrada? Provavelmente, ele vai poder dar entrada, então, assim que ele tiver a alta do INSS e voltar e retornar ao trabalho. De qualquer modo, como existem várias regras de aposentadoria, talvez não seja o mais indicado que ele se aposente agora. Como existem aí 6 regras de aposentadoria, seria muito importante ele se consultar com um especialista para verificar se vale a pena ele já solicitar assim que tiver a alta, ou se de repente é interessante ele contribuir mais um pouquinho para que talvez ele se encaixe numa outra regra que seja mais favorável. Doutor Fabrício, bom dia para o senhor. Estou com a dúvida aqui do Regis de Amparo, aqui na região de Campinas. Ele diz que ele tem artrite psoríase. Ele queria saber em qual estágio da doença a pessoa adquire o direito de ter benefício do auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Bem, olha, quais são as exigências que a lei faz para um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez? Então, o primeiro requisito é que a pessoa esteja no que a lei chama de qualidade de segurado. Ele tem que estar contribuindo com o INSS ou que tenha parado de contribuir há pouco tempo. Em regra geral,
no máximo 1 ano atrás. Tem situações que chegam até 3 anos, mas a regra geral é que no máximo 1 ano atrás. Então, essa é a primeira exigência que a lei faz. A segunda exigência que a lei faz é que a pessoa tenha um problema de saúde que esteja a incapacitando para o trabalho. Então, a pergunta do Regis, né? Olha, eu tenho artrite, tenho psoríase. Se a artrite e a psoríase, independentemente do grau, esteja incapacitando ele para exercer o trabalho dele, né? Então é muito importante também levar em conta qual é o trabalho que a pessoa faz. Se esse problema de saúde estiver incapacitando ela para o trabalho, ele pode sim, então, solicitar auxílio-doença e, dependendo da gravidade, né, e dependendo da incapacidade que ele tiver, até pedir também a aposentadoria por invalidez. É mais ou menos o que pergunta aqui o Luiz Alberto Zanca, de Ribeirão, tem 57 anos, fez uma cirurgia de quadril no lado direito, ele não disse com todas as letras se está incapacitado ou não, mas é o que dá a entender, e gostaria de saber se pode pleitear a aposentadoria por conta disso. Guilherme, é o mesmo raciocínio, né, que deve ser orientado ao Luiz. Luiz, né, se o seu problema, né, se a cirurgia que você fez está incapacitando você para o trabalho, é possível sim, obviamente, desde que você esteja na qualidade segurada. É muito importante, então, né, todos que estão nos assistindo, ter a consciência de que, olha, qualquer problema de saúde pode gerar um direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. A análise é a incapacidade para o trabalho, né? Não importa o tipo de doença, pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema de coluna, enfim. O que vai ser analisado é se essa doença está incapacitando ela, o trabalhador, para exercer o seu trabalho. Doutor Fabrício, rapidamente, para a gente encerrar, a última dúvida aqui da Silmara. Ela diz que tem artrite reumatoide desde 2014. A doença já afetou os pulmões e ela não consegue mais trabalhar. Ela diz que entrou na justiça há 1 ano, só que não teve resposta. O que ela deve fazer? Qual que é a orientação? Natália, né, então no caso da Silmara, como ela entrou na justiça e como ela provavelmente tem um advogado, é bem provável que ela já deve ter tido a orientação dela nesse sentido e talvez quem possa orientá-la de uma forma melhor é o advogado, né? Quando a pessoa já leva o caso para a justiça, com certeza ela deve estar numa situação mais delicada, numa situação mais desfavorável, né? E lembrando também, como a gente tem algumas restrições por parte da OAB, qualquer orientação que eu for passar, como ela já tem um advogado, ao invés de ajudá-la, pode atrapalhar. Então, quem melhor pode orientar, então, no caso da Silmara, é o seu advogado. Se ela tiver alguma dúvida, como os processos são públicos, ela pode, então, de repente, se dirigir à Justiça Federal ou à Justiça Estadual ou à própria internet, né? Hoje todos os processos também estão na internet. Então, a orientação é se, de repente, ela não conseguiu falar com o seu advogado, que, aliás, é a melhor recomendação, então, que ela possa ir, então, na Justiça Federal ou na Estadual, qual tiver o seu processo, ou também verificar via internet. É isso, a gente conversou aqui com o Dr. Fabrício Barcelos Vieira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Bom dia para o senhor. Muito obrigada mais uma vez, doutor Fabrício, com a gente.